A opinião firme e a análise dos fatos com precisão, com Narciso Machado. Olha, esta próxima semana deve ser marcada pela segunda reunião do agrupamento governista para tomar a decisão com relação às candidaturas, à chapa majoritária. Uma outra movimentação também aconteceu na oposição. O Cidadania, ex-partido de Daniel Garcia, partido de Alessandro Vieira, partido dos deputados Geórgio Passos, Samuel Carvalho e Daquite Lima, tomou a decisão de lançar uma pré-candidatura ao Senado. O fato chamou a atenção. Vou comentar sobre estes dois fatos. Primeiro, esta decisão do Cidadania. Veja, Daniel Garcia, que foi de Cidadania, candidata a prefeita inclusive pelo Cidadania, lançou a sua pré-candidatura ano passado ao Senado. Colocou o nome dela à disposição por uma decisão do partido que hoje ela preside, que é o Podemos. Com todo o cuidado, ela disse que o partido entendeu que a disputa do Senado deveria ser o caminho, mas que a direção nacional do próprio Podemos está interessada, na verdade, na candidatura dela à Câmara Federal. Aliás, disputa de vagas na Câmara Federal é prioridade de todos os partidos. Preciso lembrar que quanto mais deputados federais o partido tem, mais ele atinge a cláusula de barreira e também mais recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral ele tem para o pleito seguinte. Portanto, Daniel Garcia já havia colocado o nome à disposição. Qual era a postura natural do Cidadania diante de uma ex-filiada sua? Declarar apoio à pré-candidatura de Daniele. Mas não foi esse o caminho natural que o partido tomou. Lançou a pré-candidatura do advogado Adir Machado. Agora vejam, Adir está recomeçando na política recentemente. O peso político dos dois, com todo o respeito que eu devo ter ao advogado Adir Machado, é diferente. Daniele está um pouco acima, disputou o pleito de 2020, foi muito bem votada, foi ao segundo turno numa disputa com Edivaldo Nogueira. Adir está retomando a sua carreira política agora depois de anos, foi candidato a vereador lá na década de 90. Teve uma atuação que chamou a atenção no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, é advogado, um advogado renomado, conhecido no Estado, mas está retomando a sua carreira política, a sua caminhada política agora. Ficou estranha esta decisão do Cidadania, porque há algumas semanas atrás, quando Adir havia se filiado ao Cidadania, a informação era de que ele era um pré-candidato ao deputado federal, a convite de Alessandro Vieira. Semanas depois vem essa decisão de um lançamento de pré-candidatura. Então, peraí, Alessandro Vieira chamou Adir para lançar uma pré-candidatura ao Senado, tendo a sua aliada, colega delegada, pré-candidata ao Senado também. Das duas, uma, ou o jogo está combinado entre Podemos e Cidadania, ou deixa claro aí de que há alguma animosidade entre os dois. Porque vejam, em um agrupamento grande como o governista, você ter 2, 3, 4, 5 nomes à disposição para a disputa do Senado ou para uma disputa do governo, é natural, pela quantidade de lideranças políticas que o agrupamento tem. Mas num agrupamento menor, num agrupamento de oposição e menor, esta rivalidade, e com nomes que não têm o mesmo peso político, tem algo estranho nessa relação entre Cidadania e entre o Podemos. Se você for perguntar às lideranças dos dois partidos, vão dizer que não, que é natural, que o partido apenas lançou uma pré-candidatura, que está aberto ao diálogo. Daniel vai dizer que responde pelo Podemos, não pelo Cidadania. Tudo para compor aí uma resposta de jogo de cena. Mas o fato é que soou estranho e deixa transparecer de que a relação já não está como antes. Segundo ponto, a reunião do agrupamento governista que deve acontecer esta semana. Decisão carimbada, martelada, vai anunciar? Muito dificilmente isso acontecerá. Vai continuar avançando o diálogo.
para que de repente saia desta reunião os critérios. Vai ser pesquisa, vai ser apoio político, vai ser definição do grupo, vai ser aqui uma votação, vai ser sorteio. Como é que nós vamos fazer para escolher o nosso pré-candidato? Na verdade, assim, são mais ou menos 10 lideranças. Das 10, 5 ou 6 já estão com a posição firmada de quem é o pré-candidato do agrupamento governista. O nome hoje, já disse aqui há algumas semanas atrás, é Fábio Mitidieri. O lançamento do candidato ao Senado deve ficar um pouco mais para frente. Antes do carnaval, deve ser anunciado o nome do pré-candidato ao governo. Não tendo nenhuma mudança, deve ser Fábio Mitidieri. Na última reunião, Luciano Bispo e Ulisses Andrade já disseram isso na reunião do agrupamento. Já disse aqui que o PSD não vai abrir mão de ter candidato. Portanto, Belivaldo Chagas vai acompanhar o seu partido. Belivaldo quer um candidato no seu partido. Tem trabalhado para isso. Agora, ninguém vai impor o nome de Fábio. É a tese que Belivaldo está pregando. Ele, enquanto líder do agrupamento e em respeito às demais lideranças, não tem dito publicamente e antecipadamente que esta decisão já está tomada. Mas o fato é isso. Vejam o peso das lideranças que estão ao lado de Fábio. O próprio Fábio, Belivaldo Chagas, Ulisses Andrade e Luciano Bispo. Laércio Oliveira, obviamente que vai defender o nome dele. Edvaldo Nogueira, obviamente que vai defender o nome dele. E as demais lideranças vão acompanhar a movimentação. André Moura, Jackson, vai acompanhar a movimentação. E o próprio Pastor Heleno, que participou da reunião também. Então aí observando a cena e acompanhando o jogo para se posicionarem no momento correto e não criar animosidade com nenhum dos outros pré-candidatos, já que o nome deles não está à disposição para a disputa do governo. Então, nesta próxima reunião, muito dificilmente, a não ser que algo novo aconteça até lá, haverá o anúncio do nome governista. Este anúncio deverá ficar para antes do carnaval. E o anúncio de quem será vice ou de quem será o candidato ao Senado, mais para frente ainda. Permanece ainda a mesma análise. Se eu não colocar Jackson, será que Jackson rompe e vai para Rogério Carvalho? Muito difícil, Jackson tem dito publicamente que não, mas há uma possibilidade. Qual é o que não rompe de jeito nenhum? Laércio Oliveira. Isso ele já disse publicamente, Laércio não é daqueles políticos de dizer uma coisa e no amanhã fazer outra. Isso é algo que a gente pode dizer da carreira política do deputado federal Laércio Oliveira. Laércio já disse que não rompe, não sai do agrupamento. André Moura tem duas opções, ou é candidato ao Senado ou é candidato a deputado federal. Decisão tomada? Nenhuma com relação ao Senado. Ainda muito por avaliar. Mais ainda com relação à situação da vice, da posição de vice. Algo que não está de forma nenhuma ainda definido. E só vai se definir mais para frente. Por quê? Porque até março tem a questão das composições partidárias para saber a formação de chapa, etc. E desta composição você vai ter uma cena de quem são os agrupamentos. De quem são mais ou menos os agrupamentos. Para depois você ter a possibilidade de decidir quem seria o melhor nome para vice. Nome mais forte hoje? Hoje é o de Luciano Bispo, presidente da Assembleia Legislativa. Permanecerá sendo ele amanhã? Vai depender de como o jogo vai ficar com as composições partidárias depois de março, que é o prazo limite para as filiações para a disputa do pleito, e depender também se vai acontecer alguma sobra, aí de repente alguém sai do agrupamento, não sai, e aí o agrupamento governista precisa buscar alguém fora dele para poder se fortalecer mais ainda, para poder tentar entrar na disputa com mais força. Tudo isso depende. Assim também vai acontecer com Rogério Carvalho, né? Não tenham dúvida de uma coisa. Este próximo pleito, como nós não temos um candidato ao governo, candidato à reeleição, né? Fato que não acontece já há muitos anos aqui no estado, nós teremos o pleito mais disputado da história de Sergipe. Essa é a minha aposta. O pleito mais disputado da história de Sergipe.